Gostaria de dar boa tarde a todos e a todas que estão presentes aqui nessa plataforma virtual do Teams. Sejam muitíssimo bem-vindos a essa que é a última palestra, a última videoconferência da série Retorno Gradual ao Trabalho Presencial. O tema de hoje, especial demais, tá certo, gente? É a espiritualidade como potencializadora do bem viver no retorno gradual ao novo normal. Esse chamado e tão repetido novo normal. E para nos fazer despertar, para quem ainda não despertou, ou mergulhar de cabeça para quem já despertou, né? Nessa espiritualidade tão necessária nesses tempos de pandemia, nós temos aqui conosco a nossa palestrante de hoje, doutora Maria do Socorro de Saviana, a quem de logo, viu, doutora Socorro, quero acolher de forma especial, quero já deixar aqui os meus agradecimentos, tá certo? Porque sei que você irá nos proporcionar um fim de tarde riquíssimo, cheio de conhecimentos, que nós vamos guardar e levar para aqueles que já retornaram, né, de forma em revezamento, né, e aqueles que ainda não retornaram vão poder agregar isso e poder ter mais segurança, mais firmeza para voltar com paz e tranquilidade, não é isso? E também temos aqui conosco a Juliana Marcelino Bevilacqua, que é a nossa gerente do Departamento de Desenvolvimento Pessoal. Nessas videoconferências, a Ju sempre tem participado, nos ajudando aqui na mediação dos debates. E antes de passar a palavra para a nossa palestrante, eu vou ler aqui o currículo dela, tá certo? Para vocês saberem como vai ser especial essa nossa tarde de hoje. A doutora Maria do Socorro ela é graduada em Psicologia pela Universidade de Fortaleza, possui especialização em Recursos Humanos pela UFC e mestrado profissional em Administração de Empresas. Ela tem mais de 25 anos de experiência profissional, atuando como gerente de recursos humanos, gestora da qualidade e gerente administrativa de empresas e grandes grupos empresariais aqui da nossa cidade. Além disso, ela é empreendedora, facilitadora de transformação na Flow Desenvolvimento Integral, atuando como parceira em projetos de mentoria, orientação profissional, consultoria e bem-estar. A doutora Socorro também já foi professora universitária e instrutora voluntária. Então, gente, antes de passar a palavra para a doutora Socorro aqui, né, para ela nos iniciar aqui nos seus conhecimentos, eu queria só lembrar a todos que existe um momento em que vocês, após a fala da doutora Socorro, vocês vão poder fazer perguntas aqui na plataforma do Teams. Tanto vocês podem colocar o nome para realmente perguntar, abrir o microfone, a câmera e perguntar, ou só o microfone, quem for mais tímido, né? Como vocês podem fazer as perguntinhas, os comentários lá no chat, que aí a Juliana vai nos ajudar a repassar esses comentários, essas perguntas para nossa palestrante de hoje, tá certo? Então, no mais, eu peço que desliguem câmeras e microfones, se alguém tiver ligado, para que a gente foque só na nossa palestrante, ok? Então, doutora Maria do Socorro, você tem a palavra, tá certo? Muito obrigada. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite da Marcela, né? Um prazer estar aqui com vocês, nessa tarde, fim de tarde tão bonito, né? Para falar sobre um tema muito interessante, que é a espiritualidade, né? Deixa eu abrir aqui o meu. Vocês estão visualizando aí? Eu estou compartilhando a minha tela com vocês. Positivo, eu estou vendo sim. Pronto, perfeito. Perfeito. Né, nós vamos falar sobre espiritualidade como potencializador do bem viver no retorno gradual ao novo normal. E aí eu trago para vocês, né, assim, nós estamos na interatividade, né, eu acho que essa pandemia ela nos trouxe uma interatividade maior que nós não tínhamos o hábito de utilizá-la, né? Então, com isso eu estou trazendo para vocês aqui uma perguntinha que aí vocês podem responder através desse QR Code, né? O que significa o novo normal para você, né? Eu queria ouvir de vocês o que suscita essa palavra novo normal, né?
Vocês conseguiram acessar o QR Code? Vocês podem só me sinalizar se deu certo? Eu particularmente não consegui, não. Não? Então tá. Então, se vocês puderem falar, né? Olha, as tecnologias aí não funcionando, né? Se vocês puderem falar. Eu acho que sou só eu mesmo. Eu acho que todo mundo conseguiu. Então, pode me desconsiderar. Não parece que o pessoal não conseguiu, não. Não? Tenta colocar só mais alguns segundos para a gente. Tá. Deixa eu trazer aquele de volta. Pronto. Pode ser pelo chat, tá certo? Se vocês não conseguirem pelo QR Code, a gente pode falar pelo chat. Ai, ótimo. Então, pronto, pode ser. A gente tem que ter as alternativas, né? É só repetir a pergunta para quem não pegou, né, ainda, porque para mim mudou aqui, o slide não tá sendo compartilhado agora, né? Qual era a pergunta mesmo? O que você entende, o que significa novo normal okay. para você? Pronto, só queria confirmar, tá certo. Tá. O que que suscita, né? Quando a gente fala em novo normal, o que que isso traz para vocês, né? Porque assim, o que é o normal e o que é o novo normal? Aí eu queria, uma ou duas pessoas pode falar para poder a gente ir interagindo, e que eu gosto muito da participação do grupo. E eu queria entender o que isso significa para vocês. Quando vocês pensam em novo normal, traz o que vem na cabeça de vocês? Se a Juliana puder ler o chat para mim, porque eu não consigo visualizar aqui. Tá, tudo bem. Até agora nós... Tá me ouvindo? Sim, estou ouvindo. Certo. O Rafael, ele acha que o novo normal são as ressignificações. Perfeito, ressignificações. Ressignificações, certo? A Carla Ivânia, na opinião dela, são as novas práticas que nós devemos adotar no dia a dia do trabalho. Certo. A Cris Viana, ela acredita que é uma rotina diferente à qual estávamos habituados. Adaptados às novas necessidades de contato pessoal, de trabalho e das próprias relações familiares. Perfeito. E aí o Rafael complementa as ressignificações a partir, né, do anterior normal. E a Ana América, ela acredita que é a nova realidade da vida no pós-pandemia. Perfeito. Então, assim, nós... A Lise também colocou uma opinião, né? Ela acha também que está relacionado, que o novo normal é algo relacionado com esses cuidados que nós devemos tomar no dia a dia, no teletrabalho, inclusive nas aulas remotas. Perfeito, né? Então, assim, nós estávamos num contexto, né, onde nós tínhamos uma suposta tranquilidade, né, no nosso conforto de trabalho, do lar, das nossas relações, e de repente vem uma pandemia, né, que nos tira dessa situação, desse teórico normal que nós estávamos acostumados, né? E quando essa pandemia chega, ela vem carregando uma série de situações novas. Empresas tiveram que se adaptar rapidamente para colocar os seus colaboradores em casa. Algumas não tinham esse contato com essa tecnologia que nós estamos utilizando agora, que era o Teams, e tiveram que se adaptar rapidamente. E aí nós passamos 3, 4 meses dentro de casa, convivendo com os nossos filhos e os nossos familiares, muito proximamente, porque as crianças deixaram de ir para as escolas, e aí os pais tiveram que também ajudar nas tarefas, né? E agora nós estamos
retornando para aquele normal que já não é mais o mesmo normal, né? Eu estou aqui diante de vocês com uma máscara, né? Que essa máscara representa esse novo normal, né? Para que hoje a gente saia de casa, a gente tem que sair mascarada, né? Então agora eu vou tirar, eu fiquei de máscara exatamente para poder representar esse novo normal, né? Que é um contexto onde a gente vai voltar para o trabalho, mas a gente tem que voltar de máscara, a gente tem que ter uma série de cuidados para não nos expor e não adoecermos, né? Então, isso gera uma carga de estresse que nós não tínhamos no nosso dia a dia, porque a gente sabe que adoecer, nós podemos adoecer a qualquer momento, mas ela não é presente, ela não está ali latente, dizendo, olha, você pode adoecer amanhã. E com a pandemia, isso se tornou muito evidente. Então, para que a gente minimize esses efeitos adoecedores do estresse, né, a gente tem que pensar na nossa saúde de uma forma integral, né, envolvendo todas as nossas dimensões, né? Então, ser humano tem 5 dimensões, e para que eu olhe para a saúde de uma maneira mais integral, eu preciso olhar para essas 5 dimensões, né? Nós temos a dimensão física, que é o cuidado com o corpo, com a alimentação, com uma atividade física, né? Que muitos ficaram em casa e começaram a trabalhar. No meu caso, aconteceu inclusive comigo. Eu sentava na frente do computador às 7 da manhã, quando eu menos esperava, era 7 horas da noite. E aí acabei nem fazendo atividades físicas no início. Aí depois eu tive que me autorregular e dizer assim, opa, peraí, eu tenho que cuidar do meu corpo, porque eu não posso ficar só nesse ritmo. Então, foram situações que foram surgindo e a gente foi tendo que reverter, pensar com cuidado para que a nossa saúde ficasse restabelecida e num nível que não acarretasse mais estresse. A outra dimensão importante é a emocional, né? Como que eu reajo? Como que as emoções que eu sinto interferem na minha saúde, no meu dia a dia, né? A mental, como que eu aprendo, né? Eu tive que aprender a mexer numa ferramenta Teams que eu não conhecia. Eu tive que aprender a ensinar os meus filhos através de uma ferramenta que eles também eram acostumados a ver os videozinhos, mas não a ter aula, né? Então, é um outro patamar. Então, a gente tem que se preocupar também com o nosso mental, com o social, como que ficaram as nossas relações, né? Como é que eu me relaciono com o outro, como é que eu estou inserida na sociedade. Eu tenho toda uma vida, né, social, e que essa vida me foi tirada durante esse período da pandemia e agora eu estou retomando, mas eu estou retomando com cuidados. Eu estive presente recente numa farmácia onde eu vi 2 pessoas brigando porque uma estava de máscara, a outra não estava, e quem estava de máscara começou a brigar com a que não estava, né? Então, o social, ele está muito presente e se a gente não tiver o equilíbrio nas nossas relações, ele acaba trazendo também questões de saúde para a nossa vida. E o último é a dimensão espiritual, né? Que é como que eu me conecto com esse todo, como é que eu me conecto com o divino, né? Então, para que a minha saúde ela esteja plena, eu tenho que olhar para todas essas dimensões, porque o ser humano, ele é integral, né? Ele tem várias dimensões, mas ele é um todo, né? Com isso, a Organização Mundial de Saúde, ela define a saúde como um estado de completo bem-estar físico e mental e social, e não somente a ausência de afecções e enfermidades. Então, muita gente diz assim, eu estou saudável, porque não tem afecção, nenhuma enfermidade. Mas estar saudável não é só isso, é também estar em completo bem-estar. E nesse novo normal, né? Como é que é esse bem-estar? Como é que eu estou cuidando do meu bem-estar físico, mental e social? Como é que estão as minhas relações? Então, para que eu tenha a minha saúde, eu tenho que estar atenta a isso. O autocuidado. Ninguém melhor do que eu para cuidar de mim mesma.
Como é que a gente pode cuidar, né? Existem os 7 pilares do autocuidado. Os 7 pilares do autocuidado são fazer realmente atividade física, para que o nosso corpo se mantenha ativo, se mantenha bem, ajude a aliviar os estresses do dia a dia, ajude a aliviar as tensões, né? A outra forma de eu me cuidar seria a espiritualidade, né? Ter um propósito de vida, ter um propósito de atuação, estar conectado com esse algo maior, que é diferente de religiosidade, né? Então, muitas pessoas confundem espiritualidade com religiosidade, nós vamos ver isso mais na frente. É também cuidar do relacionamento. Vou puxar aqui. Opa, consigo puxar aqui? Consigo. Dos nossos relacionamentos, da nossa rede de apoio. Então, no momento que eu não estou bem, que eu estou tenso, que eu estou preocupado com essa minha volta para o trabalho, que eu vou voltar, que eu vou encontrar um monte de gente que eu não sei se está doente ou não, porque a gente sabe que tem os casos dos assintomáticos, mas esses assintomáticos podem passar. Então, eu estou tenso, mas eu tenho meus relacionamentos, eu tenho minha rede de apoio, eu tenho para quem ligar, para quem conversar, para quem trocar uma ideia. Ah, eu tô com muito medo. Então, vamos lá, liga para uma pessoa que conhece, conversa, troca uma ideia, pergunta como é que foi a experiência da outra pessoa que já retornou, pergunta como é que está funcionando, e com isso você vai se sentindo apoiado, e isso vai ajudando na manutenção dessa saúde dentro desse novo normal, né? Outra coisa seria a nossa alimentação, né? Foco, da nossa nutrição, na nossa alimentação, uma forma de eu me cuidar, né? Então, nesse momento, buscar alimentação saudável, buscar estar com toda a sua nutrição equilibrada, balanceada, é uma forma do autocuidado e é importante dentro desse processo. Contato com a natureza, né? Nós não podemos estar juntos, né? Próximo de quem amamos, mas a gente pode já ir dar uma caminhada, já pode ir tomar um ar fresco, já pode contemplar a lua, né? Então, assim, esse contato com a natureza, eles nos traz esse equilíbrio, ele nos ajuda dentro desse processo de saúde. O sono, né? Que trabalhando em casa, muitas vezes, como meu próprio exemplo, eu estendi minha jornada, eu fiquei até mais tarde e me cobrei muito, né? Trazendo o meu exemplo, me cobrei muito de que eu tinha que estar atualizada, de que eu tinha que estar vendo todas as lives que surgiam, eu tinha que estar assistindo, e muitas vezes eu deixei o meu sono de lado. Mas esse sono, ele é reparador e ele é importante para que eu esteja descansado, mente, corpo e espírito. E a último pilar do autocuidado seria a gestão do estresse, né? Como que eu deixo que as situações me afetem, né? É uma escolha eu enxergar as situações com um olhar diferente. Eu posso ver as situações como um problema ou eu posso ver as situações como uma oportunidade de melhoria. Se eu vejo como problema, eu vou gerar um nível de estresse maior na minha vida. Se eu vejo como uma oportunidade, eu posso olhar com outro olhar essa situação do retorno desse novo normal e encarar de uma forma mais leve. Então, é muito importante dentro da gestão do estresse a gente olhar como eu me sinto. Eu penso, eu sinto e eu ajo, né? Então, se eu estou pensando, eu vou chegar lá no trabalho, eu vou encontrar com um monte de gente, eu não sei se essas pessoas estão bem, eu não sei se elas vão me contaminar, e se eu pegar, e se eu levar isso para casa? Isso vai gerando uma emoção negativa e às vezes me leva a uma reação que é uma reação de estresse. Então a gente tem que controlar o pensamento para que aí a gente possa gerir essas emoções no nosso dia a dia. Então esses são os 7 pilares do autocuidado e que são super importantes dentro desse contexto de adoecimento, não só físico, mas também, o mais importante, o adoecimento emocional.
Porque a gente, assim, conversando com as pessoas, a gente começa a ver as pessoas estressadas, as pessoas com medo, as pessoas preocupadas, as pessoas tensas. Aí eu não sei, no caso de vocês, Ministério Público não, mas nas empresas privadas, será que quando eu voltar eu tenho o meu trabalho? Será que quando eu voltar vai estar do mesmo jeito que era antes? Será que eu vou ter o mesmo tipo de relação? Então, todas essas questões povoam, né, a nossa mente e geram emoções que trazem o estresse e podem ser adoecedoras. Opa. Ups. Desculpa, gente. Eu acionei aqui uma legenda, não foi? Sem querer. Bom, com isso, né, nós estamos falando do autocuidado e por que que é tão importante o autocuidado, né? A Sociedade Brasileira de Cardiologia, em 2019, ela trouxe novas diretrizes sobre a prevenção de doença cardiovascular. E, para nossa surpresa, a espiritualidade e os fatores psicossociais, eles estão intimamente relacionados à prevenção de doença cardiovascular. Ela tem, a espiritualidade, né, um efeito protetor, né? Sou independente dos nossos fatores comportamentais. Ah, eu fumo, eu bebo, eu não faço exercício, eu não tenho um afeto, tenho uma condição social que não é tão boa, eu não tenho o apoio social, mas independente dessas condições, ainda assim a espiritualidade ela se mostrou como importante na redução da mortalidade das populações saudáveis, né? Então, eu trouxe um videozinho aqui, rapidinho, para nós escutarmos aqui. Deixa eu ver se eu vou conseguir. Ah, deu certo. Vocês estão vendo a tela do vídeo? Ainda não. Ainda Agora não? sim. Tá aparecendo? E o som? O som tá certo? Não chegou para mim, não chegou ainda não, gente. Não, a gente Tá. está numa tela aqui, Socorro, doutora Socorro, com diretriz de prevenção e tem um símbolozinho de um vídeo, mas não apareceu ainda. Ah, então tá Então, bom. Deixa eu fazer o seguinte. Vamos lá, mexendo nas tecnologias, né? Esses aprendizados aí da tecnologia que nos Normal, né? fornece aí, que aí a gente tem que estar toda hora lidando com ele, né? Acredito que agora vocês vão conseguir ver. Vocês conseguem ver? positivo. Sim. E As o enfermeiras áudio? norte-americanas, que é uma população Positivo extremamente também. homogênea, né? Todas enfermeiras, nível superior, todas norte-americanas, mesmo tipo de trabalho em diferentes ambientes, né? Então foi um estudo muito robusto, muito consistente, onde foram avaliadas praticamente 75 mil enfermeiras durante 20 anos, né? E mostrou que as pessoas que frequentavam o seu culto religioso tinham em torno de 35% menor mortalidade do que aquelas que não frequentavam. Então, e assim, a gente chama isso de religiosidade extrínseca. Essa religiosidade extrínseca mostrou esse benefício, né, que é realmente impactante, porque nós não temos nenhum outro instrumento na medicina hoje que dê esse tipo de prevenção. E é uma coisa interessante, né, que nessa mesma pesquisa das enfermeiras norte-americanas, tem um braço da enfermeira que avaliou 89 mil enfermeiras, e as enfermeiras que foram ao culto religioso uma vez por semana tiveram 5 vezes menor taxa de suicídio do que aquelas que não frequentavam. Então isso é uma coisa importante. E um outro fator importante, que agora inclusive vai ser tema amanhã de um das SBC Talks, é a incorporação de valores como gratidão e perdão, inclusive para tratamento de infarto. Nós já temos evidências mostrando que a pessoa que tem uma propensão a perdoar, ela não precisa perdoar. Mas o fato dela ter uma facilidade, estar propensa a ter compreensão da situação, gera também uma situação de menor estresse e melhor recuperação do infarto. Bom. Muito bem. Voltemos. Vocês estão vendo a minha tela de volta?
Sim. Sim. Pronto. Então, por que eu trouxe esse estudo aí para vocês, que é exatamente a base dessa pesquisa aqui da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? Quando a gente fala espiritualidade, ele inclusive traz muito a espiritualidade com a religiosidade, né? Que são coisas diferentes. A religiosidade, ela traz uma organização, uma instituição onde organiza as crenças e os valores. E a espiritualidade, ela é mais abrangente, né? Ela não é um pouco, ela é mais abrangente, e nós vamos ver um pouquinho a definição de espiritualidade, mas ele traz esse contexto de espiritualidade e religiosidade como fatores de prevenção à saúde. Então, quando a gente fala em espiritualidade, a maioria das pessoas pensa logo na religiosidade, né? Mas isso é um fator importante para o combate do estresse, para propensão de saúde e de redução de mortalidade. Essa pessoa que aparece no vídeo, ele é exatamente da Sociedade Brasileira de Cardiologia, né? E, além disso, existem mais de 3.300 estudos empíricos trabalhando a questão da religiosidade e da espiritualidade, né? Então, ela está associada à saúde, a bem-estar, à qualidade de vida, né? Pessoas que têm maiores índices de espiritualidade, elas reportam melhor bem-estar geral, menos índice de depressão, menos índice de ansiedade, remissão mais rápida das depressões, menor prevalência do uso ou abuso de substâncias e comportamentos suicidas. A pessoa tem a prática da espiritualidade, da religiosidade, isso traz um conforto, tá? Uma redução das cargas de estresse, que automaticamente elas trazem um bem-estar maior. Por que a gente fala de espiritualidade nesse retorno do novo normal, né? Eu estou retornando, eu estou numa situação de estresse, mas se eu me conecto com o todo, se eu me conecto com algo divino, se eu me conecto com a minha espiritualidade, se eu tenho um propósito maior de vida, eu tenho uma redução na minha carga de estresse e eu consigo passar pelas situações de forma mais resiliente, né? Nós passamos por uma situação de estresse, estamos entrando num outro contexto, que é esse novo normal, mas se eu uso dessa minha força, que é a espiritualidade, eu vou passar por ela de uma forma mais leve e mais tranquila e com menos consequências. Quando nós iniciamos, antes de estar todo mundo aí, nós estávamos conversando e falando das doenças psicossomáticas, né, que são as doenças que vêm da decorrência do nível de estresse. Aí estava se falando de queda de cabelo, de unhas que começam a quebrar, de problemas na pele. Então, todas essas são doenças que nos acometem em decorrência do nosso alto nível de estresse. E nós temos uma força, que é a força da espiritualidade, que nos ajuda a minimizar esses impactos do estresse. E aí eu trago para vocês exatamente a espiritualidade como força de caráter, né? Aí tá essas duas criancinhas aí como super-heróis, né? Nós temos forças interiores, né? Que nos ajudam a mudar as situações onde nós estamos passando de dificuldade, de estresse, né? Então, change the world, mude o mundo, né? Então, eu tenho esse poder, essa força de mudar e de passar por essas situações de uma forma mais leve e mais tranquila. E aí eu trago para vocês as forças de caráter, né? O psicólogo Martin Seligman, junto com 55 cientistas, né, determinaram, olhando populações de religiões, de locais diferentes, de credos diferentes, de situações econômicas diferentes, identificaram que os seres humanos possuem 24 forças de caráter. Possuem 6 virtudes e dentro dessas 6 virtudes nós temos 24 forças de caráter. O que são essas forças? Elas representam lentes ou filtros através
dos quais as pessoas veem o mundo. Então, a gente tem aí uma analogiazinha, né? O mundo sendo visto de formas diferentes. Então, dependendo da força que eu esteja usando naquele momento, eu vou perceber as situações de forma diferente. São 24 forças, né? Nós temos as 24, apenas utilizamos mais umas ou outras. Nesse novo normal, a gente está convidando vocês a utilizar um pouco mais a força da espiritualidade. Na verdade, a virtude é a transcendência e a força de caráter é a espiritualidade. Para que com essa lente da espiritualidade eu consiga perceber as situações e o novo momento que eu estou vivendo de uma forma que me permita permanecer saudável física e emocionalmente. Trazendo um pouquinho aí para a definição de espiritualidade, olhando como força, tá? Espiritualidade, ela é uma parte que é universal da experiência humana. E ela envolve o nosso conhecimento do lugar que eu tenho dentro desse algo mais, que é o universo, que é a comunidade onde eu estou inserida. Ela é uma parte complexa, né? Da nossa experiência humana. Todo mundo tem, mesmo que não tenha uma religião, tem algo de crença, de esperança que move, né? Tem pessoas que dizem, até quem diz que é ateu, a gente percebe na fala que tem uma espiritualidade por trás. Sinto que a minha vida tem um maior sentido. Então, isso é uma frase de que quem tem espiritualidade elevada, né? Ela tem um sentido maior, ela enxerga que não está aqui só por estar. Acredita que existe uma força sagrada que nos liga um ao outro, né? Acredita também que é ser superior e dar sentido para a nossa vida. Então, a espiritualidade no contexto das forças de caráter, ela traz um sentido para a nossa vida. E aí, olhando como virtude, eu falei para vocês que são 6 virtudes, hoje nós vamos falar da virtude transcendência. A virtude transcendência, ela tem 5 forças associadas a ela. A primeira delas é a espiritualidade, a segunda é o humor, a terceira é a gratidão, a quarta é a esperança e a quinta é a apreciação da beleza, né? A espiritualidade, ela se correlaciona, tá certo, com a gratidão, a esperança, o entusiasmo, mas também o amor, né? E também a bondade, né? Então, a virtude transcendência é uma virtude que traz tudo que está aqui, né? Nas nossas emoções. Eu sou grata, eu tenho esperança, eu aprecio o que tem de belo por onde eu ando, eu tenho humor, eu enxergo as coisas com alegria, com bom humor, e eu tenho a espiritualidade, né? Pensando na espiritualidade, na força espiritualidade, se eu a tenho, ótimo. Se eu tenho em excesso, eu posso ir para o caminho do fanatismo. E se eu tenho ela em falta, a minha vida é um caos. Porque se eu não tenho um sentido da minha vida, eu começo a entrar em tristeza, ansiedade e depressão, né? Então, por isso que essa força, ela é tão importante dentro desse processo de estar vivendo num contexto onde tem incertezas, né? Nós estamos cheios de incertezas, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, nós não sabemos até quando vai durar esse novo normal utilizando a máscarazinha, não, nós tivemos que aprender a sorrir com os olhos, né? Porque às vezes a gente sorri e está lá escondido pela máscara, né? Então, é um contexto de muitas incertezas, mas se eu tenho um sentido, se eu vejo as coisas com outro olhar, eu consigo passar por elas com mais tranquilidade, né? Sorrir com os olhos, né? Assim, eu acho muito bacana quando eu penso assim, a pessoa diz assim, você tá sorrindo, mas você tá de máscara. Não, mas a gente tem que aprender a sorrir com os olhos, né? Que é uma outra forma de enfrentar. Usar máscara é ruim? É ruim, mas
existem as suas vantagens, existem os seus benefícios, eu estou me prevenindo, eu estou prevenindo ao outro, eu não estou levando contaminação para minha casa, eu estou aprendendo a me comunicar de uma outra forma que eu não sabia me comunicar, nem expressar o que eu sinto pelo meu olhar, e agora eu consigo, né? Então, a espiritualidade, ela vem trazendo isso aí. Inclui a religiosidade, inclui fé e inclui propósito. Socorro, eu só trabalho a minha espiritualidade se eu tiver uma religião? Não, existem outras formas da gente acessar essa espiritualidade. Uma meditação, né? Um exercício de mindfulness, um exercício onde eu possa trabalhar a minha respiração. Com isso, eu olho para dentro de mim, eu me conecto com quem eu sou, e aí eu exercito a minha espiritualidade, né? Ela é definida também como posse de crenças que são coerentes. Por isso que é tão importante a questão do propósito. Eu tenho um propósito de vida, eu trabalho onde as minhas crenças e os meus valores são aplicados, e eu me conecto com esse local onde eu trabalho. Eu me conecto com as pessoas que estão ao meu lado e que têm os valores semelhantes aos meus, ou propósito semelhante aos meus. Vocês trabalham numa instituição que é para atender ao cidadão, né? Então, todos que estão trabalhando dentro do ministério têm um propósito maior, que é de auxílio e de atendimento à comunidade, né? Tendo que, eu sei que vocês tiveram que atuar sobre a questão das escolas, né? Então, se eu estou aí trabalhando no ministério e eu estou conectada com esse propósito, eu estou exercendo a minha espiritualidade, porque eu estou trabalhando em prol desse propósito maior, né? A espiritualidade, ela também nos ajuda a moldar as nossas condutas, né? Como que isso nos conforta, né? Eu tomei uma ação, eu fui lá, contribuí com um colega de trabalho, então isso me conforta de alguma forma. Eu tô vendo que todo mundo tá voltando e tá todo mundo bem, isso me conforta de alguma forma. Isso traz a questão dos meus valores morais, né? Tudo isso faz com que eu me conecte com a minha espiritualidade, com esse algo maior onde nós estamos inseridos, né? Nós não somos uma bolha, nós vivemos em comunidade, nós vivemos em sociedade. Então, nós temos que nos conectar com os outros, e a gente se conecta também através da espiritualidade, né? E por isso ela vem com tanta força e com tanta importância nesse momento onde nós estamos com situações de estresse, situações de incerteza, vivendo coisas que nós nunca vivemos, né? Acho que quem tem 50 anos, 60 anos, nunca viveu nada semelhante ao que nós estamos vivendo agora. Se a gente for olhar para a história, existe uma contextualização histórica da gripe espanhola, mas eu tenho certeza que quem viveu a gripe espanhola não está vivo hoje, né? Então, realmente, quem está vivo hoje nunca vivenciou nada parecido. Então, isso traz uma carga realmente de sensação de incerteza, de dúvida, e aí eu preciso o quê? Me conectar com os meus propósitos, com os meus valores, com as crenças que eu tenho, com as pessoas que estão ao meu lado, com o propósito da empresa onde eu estou trabalhando, que é para onde eu vou retomar as minhas atividades. Para quê? Para que faça um sentido e eu consiga, de fato, estar no local bem, física, emocionalmente, tá? Espiritualidade e religiosidade, né, ele também se refere a crenças e práticas que são baseadas nas convicções que nós temos, né, do que transcende, né, do que não é físico na nossa vida. Isso é o que traz para a gente a Ana Paula Noronha, né, que escreveu o livro de Forças de Caráter, tá? Trazendo um pouquinho aí de referência da importância da espiritualidade, o Ellison e o Gay Glass, em 1989, eles fizeram uma relação entre os níveis mais altos de religiosidade
e uma maior satisfação de vida. Então, se eu tenho um nível mais alto de religiosidade, de espiritualidade, eu também tenho um maior nível de satisfação com a vida que eu levo. Outra pesquisa também demonstrou que a relação positiva entre religiosidade e bem-estar, que foi a pesquisa do Krauss. A religião, ela também desempenha um papel importante nos esforços do indivíduo para lidar com doença e com estresse, né? Então, vocês estão vendo que várias teorias, vários pensadores trazem esse contexto da importância da espiritualidade para que nós tenhamos uma vida mais saudável, né? Uma frase típica aí de quem tem a espiritualidade desenvolvida, né? Eu acredito que há uma força sagrada em todas as coisas vivas e que essa força nos conecta uns aos outros. Eu acredito em vida após a morte, eu acredito que toda vida tem um propósito. Então, isso são exemplos de frases de pessoas que têm alguma conexão espiritual mais desenvolvida, tá? Então, esses são alguns exemplos, né? Fora do contexto da religiosidade. E aí a gente pensando assim, eu tô voltando, né, para o meu trabalho, eu tô voltando aí para esse novo normal, eu vou começar a sair de casa, eu vou começar a encontrar com outras pessoas, eu não aguento mais estar dentro de casa, eu preciso sair, né? E aí, assim, que ações eu posso fazer para eu desenvolver essas minhas dimensões aí da espiritualidade no contexto do trabalho? Eu estou trazendo para o contexto do trabalho porque nós estamos falando para as pessoas que trabalham no Ministério Público, tá? Então, o que eu posso fazer? Que ações? Eu posso trazer um sentido de comunidade para a minha equipe, pensar na comunidade. Vocês, como um órgão que trabalha para a comunidade, esse sentido, né, de trabalho em equipe voltado para a comunidade, ele é uma forma de estar trabalhando a espiritualidade nesse ambiente, nesse contexto organizacional, né? O alinhamento meu com o valor da organização que eu estou trabalhando, com o valor da instituição que eu trabalho, isso também ajuda, né? Então, aí vem os trabalhos com relação à cultura organizacional, o trabalho de disseminação dos valores que a organização possui para aderir aos valores dos membros que estão compondo essa equipe, o sentido de préstimo à comunidade, né? Saber que eu estou ali para ajudar o outro, saber que eu estou ali para fazer o bem, para trazer, solucionar situações de conflito, trazer alegria no trabalho, né? Ações que tragam, que promovam a alegria, que promovam o bem-estar, que faça com que as pessoas se sintam melhor, desde boas-vindas que você pode colocar ali para o seu colega. Eu já retornei, o meu colega ainda não, ele retorna amanhã. Então, que tal colocar um boas-vindas, um bombonzinho em cima do computador? Isso são ações, né, que a gente pode fazer dentro das organizações para que eu possa tornar esse ambiente mais alegre, mais saudável, com a espiritualidade desenvolvida, né? E oportunidades também para, por que não, trabalhar mais a vida interior, olhar mais para dentro, né? Trazer ações que possam fazer o indivíduo olhar mais para dentro de si, né? Para que realmente eu viva um pouco mais esse meu lado interior, eu viva um pouco mais essa minha espiritualidade. Então, tem empresas que têm trazido atividades de mindfulness, né? Tem trazido atividades de respiração, tá? Então, antes de começar, vamos fazer aqui um trabalho de respiração, vamos fazer um trabalho de relaxamento. Então, tem atividades que a gente chama de descompressoras, né? Que você pode trazer para dentro da instituição para que você consiga abraçar as pessoas e trazê-las para esse contexto do novo normal de uma forma mais confortável, de uma forma mais leve, né? Por que não dizer? Mais leve mesmo, porque as pessoas já vêm de casa. Nós já estamos retornando com algumas dúvidas e com algumas questões de medo,
de receio. Então, o que nós, dentro da organização, podemos fazer para minimizar isso, para fazer com que quem está chegando se sinta acolhido, para que quem está chegando faça uma descompressãozinha diária ali, em conjunto com os amigos, estamos no mesmo barco, vamos fazer essa atividade em conjunto, né? Então, assim, é super importante que a espiritualidade seja trabalhada dentro da organização. Não só dentro da organização, mas como a gente está falando dentro de um ambiente organizacional, eu estou trazendo essa proposta para vocês, né? De olhar um pouco a questão da espiritualidade como algo que pode favorecer a essa integração, né? Pode favorecer esse retorno de uma forma mais leve e mais tranquila, tá? Bom, e aí eu trago aí abro para perguntas aí, o que vocês estão levando dessas reflexões que a gente trouxe, né? Que é o nosso check-out. Como eu vi que não deu certo o inicial, a gente pode trabalhar com o chat. E aí eu fico aberta para perguntas, questionamentos, ideias aí que vocês queiram trocar. Certo. Juliana, né? Juliana que vai ser a mediadora, né, Juliana? Ju vai assumir agora, não é isso, Ju? Isso. A gente vai voltar um pouquinho, durante a sua apresentação, a Lise fez mais uma colocação, uma observação a respeito desse novo normal, né? Ela disse que os professores presenciais aprenderam, né? Tiveram que aprender de um dia para o outro essa modalidade remota, né? E que isso foi bastante estressante, né? Para o corpo docente, né? Isso é uma realidade, assim, que eu percebo que não foi só para o corpo docente, né? Acho que para todas as pessoas que tiveram que ir para um home office forçado, porque uma coisa é o home office estruturado, né, desenhado para isso, mas de repente nós tivemos que colocar as pessoas dentro das suas casas com o computador e assim, ó, fique em casa porque você não pode trabalhar durante esse período. Mesmo que você tenha dado o computador, mas é um contexto totalmente diferente. E vejo que não foi diferente para os professores, né? Uma coisa que conversando com alguns professores, a gente vê que incomoda muito é a questão de você estar falando para uma tela de computador. Porque quando você ainda tem as carinhas abertas ali, que você consegue perceber, olhar e perceber se a pessoa está atenta, se está prestando atenção, se não está, ainda gera uma interação. E quando o professor dá aula para várias bolinhas com as iniciais, JB, AG, MV, né? Então, além de ter que aprender uma nova tecnologia, aprender um novo jeito de ensinar, que não é lá junto, tirando a dúvida, chegando junto do aluno, ele ainda tem aquele contexto de falar para o nada, né? Aqui na empresa, eu fiz uma vez uma atividade com a equipe e de repente ficou só as iniciaizinhas lá, como está aqui agora, né? As iniciais com a imagem do checkout. Mas aí aquilo me deu uma aflição, sabe? Assim, eu comecei a ficar. Aí quando foi na outra reunião, porque tem hora que você diz assim, as pessoas ficam em silêncio, né? Você diz, opa, tem alguém aí? Ainda tem alguém aí? Ainda tem alguém presente, né? Então, isso foi me dando uma aflição. Quando foi na segunda reunião que eu fiz, eu fui logo dizendo, gente, olha, é o seguinte, eu sou de interação, eu preciso que vocês mostrem a carinha de vocês, eu preciso olhar para as reações, saber se vocês estão entendendo, né? Então, assim, foi muito engraçado e realmente todo mundo prontamente abriu as suas câmeras, né? E a gente começou a ver um ao outro, né? Então, assim, eu imagino realmente que para os professores tenha sido muito mais difícil, né? Eu acho que foi difícil para todo mundo, mas realmente para o professor, para quem lida com as crianças, né, você conseguir manter a atenção das crianças dentro de sala de aula é um desafio. Você ter a atenção das crianças
num computador é outro desafio, e principalmente se não houver essa possibilidade do professor perceber no olhar, na forma, na postura, se o aluno está envolvido ou não com o conteúdo que está sendo trazido para dentro desse contexto novo, né? E os pais, né, tiveram que muitos não lembravam mais da matemática, não lembravam mais da biologia, tiveram que de alguma forma também se adaptar para auxiliar dentro desse processo. Então vocês imaginam quão estressante realmente é esse contexto de estar dentro de casa, trabalhando em casa com as crianças, ele foi para... Eu imagino que a maioria de vocês passou por isso, vocês sabem, mas assim, quando a gente para pensar, você diz, meu Deus, como realmente foi estressante. E voltar para o novo normal, ele traz uma alegria de dizer assim, eu estou voltando ao normal, só que quando a gente para pensar, é normal mesmo? É normal eu trabalhar de máscara 100% do tempo? Não era normal, né? Mas faz parte do novo contexto. E isso também traz as ansiedades, apesar de eu estar voltando para o meu local de trabalho, isso também traz as outras ansiedades, que é o medo de adoecer, que é o medo de transmitir para um colega, né? Eu chego aqui na empresa, a minha temperatura é medida, né? Outro dia foi muito interessante, eu cheguei 1h da tarde e fiquei parada no sol, tirando umas coisas de dentro do carro. Quando eu entrei na empresa que mediram a minha temperatura, deu 37,2. Aí a moça olhou para mim e disse assim, doutora, a senhora não vai poder entrar não, porque a senhora está com 37,2. Eu digo, olha, eu não estou doente. Fui logo dizendo assim, né? Ela, não, eu sei, é porque a sua temperatura deu 37,2. Eu digo, não, eu estava no sol quente, vamos esperar um pouquinho. Aí eu esperei um pouquinho, quando ela mediu novamente, deu 36,5. Né? Então, vejam que é uma realidade realmente totalmente diferente. E o convite, quando você fala de espiritualidade, eu achei muito bacana vocês trazerem esse tema, é usar uma força que nós já temos dentro de nós, né? Nós temos 24 forças, usamos mais uma, outras menos, outras eu uso dependendo da situação, mas nós temos, de fato, essa força da espiritualidade em nós. Então, eu tenho um recurso interno, que é a minha força de caráter e espiritualidade, dentro da minha virtude e transcendência, e que eu posso utilizá-la ao meu favor para que eu passe por essa situação de estresse, de novo normal, de uma forma que seja menos adoecedor para mim e para quem está ao meu lado. Né? E assim, não só na educação infantil, né? Aqui no caso, né, das pessoas que comentaram aqui sobre a educação, são professores de adultos, né, de graduação e pós-graduação, né? Então, acredito que assim, as dificuldades foram muito parecidas, né? E aí, só para a gente não sair ainda desse tema, né, tem mais 2 comentários, né? Um da própria Lise, né, que ela chama a atenção para dizer que o EAD, que as aulas EAD, elas são totalmente diferentes do ensino remoto, e que daqui a pouco haverá uma forma híbrida, né? E aí a doutora Ângela, ela concorda com a Lise, né, que o EAD é uma metodologia diferente das aulas síncronas, né, que são as aulas em tempo real por conferência. Então, elas fazem essa observação. São bem diferentes, principalmente eu acho que para o professor, né? Porque a EAD você grava as aulas, né? E disponibiliza. E às vezes você faz alguns momentos para tirar dúvida. É diferente realmente de eu estar dando a aula aqui, ao vivo e a cores, como nós estamos fazendo, né? E que traz uma outra carga de emoções para esse contexto, né? Quando eu falei para vocês do exemplo lá da professora que se sentia ruim com as bolinhas lá, com as iniciais do nome, é exatamente uma professora de faculdade. Ela tá dando aula para os alunos da Unifor, né? Ela é professora da Unifor, e a gente conversando, ela disse, socorro, olha, o que mais me angustia é estar dando aula para a tela do computador, porque quando aparece uma carinha, chega a me dar assim um alívio, mas na maior parte do tempo eu estou dando aula para o computador.
desafiador. Então, isso para mim não é uma situação confortável. Eu tenho que realmente, toda vez que eu vou dar aula, eu tenho que trabalhar essas emoções dentro de mim para que eu possa entregar o meu melhor, né? Porque ainda tem isso, o compromisso de entregar o seu melhor dentro de um contexto novo e dentro de uma necessidade de adaptação para essa nova realidade, né? Verdade. Aí, o Aloísio Augusto Ribeiro, ele coloca que o novo normal para ele é acordar para ver o outro em um mundo globalizado. Bacana essa reflexão dele, né? Porque realmente se existir alguma fronteira, né? Assim, a internet já tinha derrubado várias fronteiras, né? Mas eu acho que esse nosso contexto agora, ele derrubou mesmo de vez todas as fronteiras mesmo, né? Uma coisa que começou lá na China, em pouco tempo estava em todo o mundo, né? Então, realmente globalizou de vez. E é realmente assim, a gente aprender a lidar com isso e saber que o que eu faço tem reflexos não só aqui, né, com quem está ao meu lado, mas muitas vezes vai ter reflexo com outras pessoas. E aí o exemplo são as fake news, né? Que a pessoa solta uma informação aqui, em pouco tempo todo mundo já sabe, muitas vezes já está gerando pânico, já está gerando ansiedade, né? Então, realmente é um contexto muito globalizado mesmo, assim, que nos traz informações. Eu acho que nunca se teve tanta informação na vida, pena que algumas não são de qualidade, né? Mas elas estão aí para serem digeridas, né? Para serem processadas, e cabe a nós escolher que tipo de informação eu quero receber, que tipo de informação eu quero absorver para a minha vida. Né? Eu cheguei no primeiro momento nessa pandemia, eu assistia todos os telejornais que vocês puderem imaginar. Então, em determinado ponto, eu disse, menino, quer saber de uma coisa? Isso está me fazendo mal, se não está me fazendo bem, eu não vou mais assistir telejornal. E, realmente, eu aboli telejornal. Fui ler, comprei uns livros, fui fazer leitura, fui me atualizar de outra forma. Porque aquele excesso de informação já estava trazendo, realmente era um adoecimento para mim. Eu dormia, acordava como se a minha cabeça não tivesse desligado, sabe? Aquela sensação de estar toda hora processando alguma coisa. E aí eu tive que, olha, exatamente pelo autoconhecimento, né? Por olhar para dentro de mim, eu pude perceber o que essas situações estavam gerando no meu corpo e pude agir prontamente para que eu bloqueasse isso de alguma forma, mudando o mindset, olhando para outra coisa. Eu estou vendo muita informação pelo computador. Não, então vamos parar, vamos para a leitura de um livro físico, né? Para poder ver se a mente descansa. A mente está muito agitada, muita informação. Então hoje eu não vou ver nada, hoje eu vou cozinhar. E aí foram as estratégias que não só eu utilizei, mas eu conheço várias pessoas que utilizaram dessas estratégias para sair desse fluxo, né, que não era salutar, né? Uhum. A doutora Luciana, ela disse assim, confesso que tenho saudades do antigo normal, mas sempre procuro ver o lado bom e sei que todo o processo tem nos ensinado muito. E aí ela vem com a pergunta: praticar atos de solidariedade nos fazem conectar à espiritualidade? Perfeito. É isso mesmo. É uma das ações que nos faz nos conectar com a espiritualidade. É fazer boas ações, né? É ajudar ao próximo, pensar em fazer uma doação. São coisas que lhe tiram e lhe trazem para um outro sentido de por que eu estou aqui, né? Então, eu acho que a pandemia trouxe muito essas reflexões, né? Eu também sinto saudade daquele normal, né? Eu tenho amigas que, para comemorar o aniversário da mãe, fizeram... Aliás, a minha irmã, para comemorar o aniversário dela, a gente fez uma live para poder apagar a vela, mas é uma coisa tão estranha, e aquela falta do abraço, né? Do contato, de poder dar um beijo, de poder abraçar, né? Então, isso
Traz mesmo, né? E aí, quando eu tenho a oportunidade de ajudar o outro, né? Eu trago um pouco dessa conexão com a espiritualidade, e isso me faz bem, porque traz um sentido também por eu estar aqui. Eu estou aqui, mas eu estou fazendo bem, eu estou ajudando uma pessoa. Isso me traz um conforto, e isso faz com que o quê? Com que as minhas forças, elas aumentem, e aí eu consiga realmente enxergar com outro olhar as situações conforme elas se colocam, né? Porque, gente, assim, estresse, situações difíceis, nós sempre vamos ter na vida, né? Não existe essa história de dizer assim, não, eu vivo uma vida perfeita sem estresse. Não existe. Sempre vai existir. Agora, a forma como eu encaro essas situações é que vão fazer a diferença. E para que eu tenha um novo olhar sobre as situações, eu preciso de quê? De autoconhecimento, né? Eu me autoconhecendo, eu consigo me autocuidar, né? Eu consigo olhar qual daquelas minhas dimensões não está em equilíbrio, né? Eu tenho 5 dimensões, né? Se eu tiver com uma que não esteja bem, eu vou estar em desequilíbrio. Eu posso estar muito bem fisicamente, eu posso estar muito bem com as minhas relações com quem eu convivo, eu posso estar muito bem conectada espiritualmente, mas eu tô com o meu emocional fragilizado, né? Eu não tô bem, eu tô triste, eu fico me sentindo com ansiedade, com taquicardia, né? Então, assim, eu estou em desequilíbrio. E aí, como é que eu reequilibro isso? Entendendo o que é que está causando esse desequilíbrio na minha vida. E a espiritualidade é uma das formas de trabalhar para ajudar no restabelecimento desse equilíbrio dentro das dimensões que eu tenho. Entendi. A doutora Luciana disse que, na verdade, o que ela mais sente falta é de abraço. Eu também, viu, doutora Luciana? Eu também sinto essa falta de poder abraçar e beijar. Outro dia chegou uma pessoa aqui na empresa que fazia tempo que eu não via, e eu fui com os braços assim para abraçar, e na mesma hora eu freiei, eu disse, nossa, não podemos, né? E aí eu baixei os braços, a pessoa chega, mudou a expressão, sabe? Ela baixou a vista, ela disse, realmente nós não podemos, né? Então, assim, é uma coisa que faz muita falta, porque ela traz o abraço, ele traz esse conforto, ele traz essa sensação de pertencimento, ele traz essa conexão do meu eu interior com o eu interior do outro, né? Então, é uma coisa que realmente faz muita falta. E eu acho que a gente ainda vai ficar um bom tempo sem poder abraçar as pessoas que estão no nosso convívio de trabalho, nossos amigos, né? Em casa é mais fácil porque você está dentro de casa ali com seu pai, sua mãe, seu marido, seu filho e estão reclusos, então você consegue manter esse contato, mas quando extrapola as paredes da sua residência, do seu lar, isso foi cerceado da gente, sabe? Eu acho que a pandemia, ela tirou isso do humano, né? E é interessante porque é uma das dimensões, né, que nos diferencia dos animais, né? Apesar dos animais também gostarem de carinho, gostarem de afago, né? Mas essa interação, ela nos faz muita falta mesmo. E aí a gente tem que aprender outras formas, né, de conectar. Aqui nós estamos trabalhando com os cotovelos, né? Batendo os cotovelos aqui para se cumprimentar. Aqui também, Tem alguns que é com os pés. Para tentar minimizar, mas não substitui, né? Não, substituir não substitui, é verdade. Eu acho que abraço carinho, é aconchego. Tem aquele ditado que diz que cabe um mundo dentro do abraço, né? Então, realmente, aí a gente fica, né? Sem esse mundo de carinho, de positividade, né? Assim, a gente transfere um pouco da gente para o outro, né? Mas... E é por isso, doutora Luciana, que quando você fala em fazer o bem, ajudar o outro, é um recurso que vem como uma compensação desse carinho que eu não posso ter no toque,
mas que eu posso demonstrar o carinho e sentir o carinho do outro quando eu faço bem, quando eu ajudo uma outra pessoa, né? Então, o ato de ajudar me traz uma sensação de conforto que minimiza essa falta desse contato, né? Então, a gente tem que buscar realmente outras formas para que a gente esteja conectado espiritualmente com o outro e a gente possa ficar mais em equilíbrio. É verdade. Assim como a senhora doutora Socorro, a Lise também disse que parou de assistir televisão. Aí a gente passa aqui para um comentário, né, a respeito, né, dessa última lâmina aqui, o que você está levando, né? Então a Cris Viana, ela disse que está levando acolhimento, né? É como ela se sentiu acolhida nesta tarde, né? Acolhida. Ai, que bom, fico feliz que ela tenha se sentido acolhida. Eu também estou me sentindo acolhida por vocês, de vocês estarem me ouvindo e interagindo, principalmente, né? Porque quando a gente fala e não tem a retórica, né? A gente não tem o retorno, se torna mais vazio e se torna menos conecto, né? Verdade. A gente tem um participante que quer fazer um comentário, que é o Rafael Salles. Pode falar, Rafa. Doutora Socorro, agradeço esse afago nesse dia, né? Doutora Luciana, todos os envolvidos nesse momento, a Ju e as pessoas que fazem parte, né? Um momento de construção coletiva, como eu sempre digo. E tê-la aqui conosco é um presente, né? É uma forma potencializadora de viver esse novo normal. E eu vejo na sua fala muito o que eu vi aqui num dos comentários, creio que foi a Inês que botou assim, viver uma nova rotina apesar de limitações de circulação. A limitação do abraço, né? Hoje é ressignificado, por isso que eu usei aquela palavra ressignificação do momento que a gente vive. É o cotovelo, é um abraço assim distante, é o sorriso com o olhar, né? Quando a gente sorri, vê os olhinhos ali. É também o toque do pé, já vendo alguns que tocam reggae, antigamente tinha um passo do reggae que era com o pé, né? E ainda tem. Verdade. Então, assim, hoje isso está sendo resgatado. A questão da máscara, que eu vou dizer você, porque é muito jovem também, quem colocou da máscara, a máscara, né, era algo da cultura oriental, que eles usavam já máscara também quando estavam, né, resfriados, e isso veio para o mundo todo. Então, assim, como instrumento de proteção, tudo é ressignificação. Até o que a doutora Luciana bem colocou, nós sentimos falta do abraço, nossa população, nossa cultura é isso, é do toque, né, é do calor humano, né, isso é muito bom. Mas hoje serve também para a gente ressignificar que quando a gente teve, a gente talvez não valorizou tanto, em alguns casos. Né? Então, tem vários vídeos que circulam na internet que diz as criancinhas que vão se encontrar depois, aí se agarrando e não solta mais. Então, assim, é por aí. Quando a gente fala da dimensão da espiritualidade, o que é muito interessante, diferente de religiosidade, de religião, é essa conexão com algo que a gente chama de transcendental, né? Para além do que é tangível, palpável, e é uma conexão como tem o livro do Viktor Frankl, que fala em busca do sentido, um sentido de vida, um significado de vida, independente do credo, né? Então, assim, há pessoas que são ditas ateias, que são até têm uma dimensão de espiritualidade muito mais trabalhada do que outras pessoas que dizem ter um credo, porque tem uma conexão e um sentido de vida e um propósito de vida maior, ou, digamos, ressignificado e significado, porque é uma construção e desconstrução constantes, né? Perfeito. Era mais isso para dizer que também essa troca do olhar, que a gente vira um símbolozinho de letrinhas, de siglas, e depois a gente mostra a nossa cara e tenta se ouvir, né? O abraço hoje é também por meio da vibração da fala, né? Então, que a gente possa também ver esse momento e senti-lo de vários modos. É só um agradecimento e esse comentário. Perfeito, perfeito. Inclusive, eu coloco aqui como dica de leitura o Viktor Frankl, né? Eu acho que ele é uma inspiração, né? E eu gosto muito da frase que ele diz que quem tem um porquê enfrenta qualquer como, né? Então, assim, por isso a história do propósito, né? Por isso a história de eu estar conectada com algo maior, né? Porque a partir do momento que eu estou conectada com esse algo maior, eu vou enfrentar qualquer coisa, né? É como uma mãe que ama um filho, né? Dentro de repente o filho faz uma coisa que é uma coisa muito séria, mas como o meu porquê com ele é o amor, né? Eu vou enfrentar qualquer coisa junto com ele, né? Então realmente quem tem um porquê enfrenta qualquer como.
E eu acho que na vida nós temos vários porquês, né? Mas a gente tem um propósito maior, né? Que é o bem viver. Né? E eu acho que é isso que a espiritualidade ela traz, né? Assim, quando eu quero estar aqui, eu quero viver bem, eu quero conviver com os outros de uma forma que seja prazerosa para mim, né? Porque eu acho que, assim, muitas vezes o que a gente diz assim, eu sou altruísta, eu faço pelo outro, né? Na verdade, gente, a gente faz por nós mesmos, né? Porque quando eu faço pelo outro, eu faço porque isso me traz uma satisfação pessoal, eu faço porque isso me traz uma emoção positiva. Se me trouxesse uma emoção negativa, eu não faria, tá? Então, exatamente. Então, assim, é bacana você ser altruísta, é bacana você ajudar o outro, mas porque isso, acima de tudo, vai trazer um conforto para você, né? Então, quando a gente fala de usar a força de caráter, né, da espiritualidade, é no sentido de fazer esse resgate mesmo com esse propósito, com esse sentido. O que para mim faz sentido que quando eu executar a ação ou eu falar sobre aquilo ali, vai me trazer uma satisfação pessoal, vai me colocar em equilíbrio com as minhas emoções, né? Então, eu acho que esse é o grande sentido de trazer a espiritualidade para esse contexto do novo normal, né? Essas dicas de leitura aí, para mim, Viktor Frankl é o top, né? E o Poder do Agora, ele traz muito a questão da presença, né? Que para que eu exercite a minha espiritualidade, para que eu exercite isso no meu dia a dia, eu preciso estar em estado de presença. Eu preciso entender que é o aqui e agora. Né? Eu não posso estar lá na frente nem lá atrás, eu tenho que estar aqui, presente. E eu só posso perceber tudo que está à minha volta se eu estiver realmente nesse estado de presença. Então, essa dica de leitura aí é para a gente exercitar essa coisa do poder do aqui e agora, quem quiser se aprofundar no tema. E para não ser só uma coisa mais pesada, eu trago Comer, Rezar e Amar como uma dica de leitura, que é a história de uma pessoa que, por estar sem sentido na vida e não estar com um propósito muito bem definido, ela vai repensar, né, a questão mesmo da espiritualidade dela, vai tentar encontrar esse sentido, vai se conectar com esse algo maior, né, e aí encontra uma outra razão aí de viver. Então, eu acho que é uma leitura mais leve para quem quiser pensar sobre espiritualidade, mas se eu tiver que recomendar, se vocês tivessem que ler só um livro, aí eu diria que vocês lessem o Viktor Frankl, que realmente é assim, é uma bíblia mesmo, no sentido de trazer essa questão do propósito, do sentido de vida. Tá? A doutora Luciana só complementa em relação ao livro Comer, Rezar e Amar, ela diz que o filme também é maravilhoso. Então, a gente Pode falar. Eu ia falar dele também, né? Mas para quem é bom leitor e gosta de leitura, né? Dizem não, o livro sempre tem algo mais que os filmes, mas é um outro caminho. Olhar o filme nesse momento de que precisa desestressar, bota lá o filmezinho Comer, Rezar e Amar, que ele também vai trazer muitas reflexões sobre esse tema. Certo. Aí eu vou passar aqui para os últimos comentários, né? A Larissa Filgueiras, ela diz, com certeza tenho aprendido que o novo normal é uma adaptação às mudanças no cotidiano. E, de fato, esse processo é bem difícil de se passar sozinho. E o maior aprendizado desse período é o valor das pequenas coisas, dos pequenos gestos, a importância do amor e cuidado com o próximo. Principalmente, saber respeitar o momento. Digo por mim mesma, o quanto minha rotina era agitada e de como eu tive que aprender a respeitar o novo momento e respeitar os meus limites. Por isso, se não fosse a fé, eu não teria reagido e superado da forma que superei. Foi uma excelente palestra. Oh, que bom, fico feliz com o comentário. E eu acho que ela faz uma reflexão que fecha realmente tudo que nós
conversamos e falamos aqui, né? Eu acho que é muito isso mesmo, é se adaptar. E que bom, gente, parem para pensar, que bom que vocês são um time de trabalho, que estão refletindo sobre esse assunto, né? E que podem ser rede de apoio um para o outro, né? Todos vocês passaram pela mesma situação, a instituição que vocês trabalham está trazendo essas reflexões para vocês, e no retorno para esse novo normal, vocês vão ser rede de apoio um para o outro, porque passaram pela mesma situação, discutiram sobre os mesmos temas, então a gente tem uma de emoções vividas e que a gente vai poder compartilhar, né? E um tem que apoiar o outro e entender o limite também de cada um. Eu acho que isso é um aprendizado, a gente sabe até onde vai o limite do outro e a gente vai respeitar isso. Às vezes tem gente que diz assim, mas isso é besteira. Gente, não é besteira. Pode ser besteira para quem está falando, mas para quem está sentindo tem uma relevância enorme. Então, que vocês tenham na cabeça de vocês essa questão de empatia para com o que o outro traz, né, que vocês vão conversar muito entre si, né? Então precisa a gente ter uma escuta empática, ouvir o outro, não fazer um julgamento sobre o que a pessoa está trazendo, porque muitas vezes o que para mim não tem uma relevância, para o outro tem uma relevância enorme. E como rede de apoio e como colega de trabalho, eu tenho que escutar. Às vezes a pessoa só quer ser escutada naquele momento, só quer dizer qual é a dificuldade que ela está passando. Então, que vocês tenham esse olhar empático para o outro, que vocês exercitem a escuta empática, e isso só é possível se você tiver realmente uma espiritualidade sendo colocada em exercício. Então, que vocês tenham esse olhar empático para o outro, que vocês exercitem a escuta empática, e isso só é possível se você tiver realmente uma espiritualidade sendo colocada em exercício, né? E possam ser um para o outro uma rede de apoio mesmo, que um possa contar com o outro dentro desse universo, porque todos estão passando pela mesma situação e vão voltar para o mesmo normal, né? Porque vocês estão inseridos na mesma instituição, então vocês estão voltando para o mesmo novo normal, né? Voltando para o novo normal, é estranho, né? Mas vocês estão voltando para a mesma instituição para viverem um novo normal, né? E que bom que vocês estão trocando ideias sobre isso e agora podem, lá no dia a dia, quando estiverem todos juntos, darem suporte um ao outro. E esse é um convite que eu deixo para vocês. A Carla... pontes. Isso, com certeza. A Carla diz que esse momento validou muitas decisões, que foi uma palestra riquíssima, gratidão pela oportunidade. A Ana América e a Lise também comentam que o encontro foi muito interessante, que foi excelente. Então, os nossos comentários... Feliz. Então, os nossos comentários são esses, tá certo? E a gente queria muito agradecer a sua presença essa tarde conosco, doutora Socorro. Foi realmente assim, muito relevante para as nossas experiências pessoais, né? E enquanto rede de apoio, enquanto equipe de trabalho, só gratidão a esse momento. Eu que agradeço a oportunidade, agradeço as reflexões que vocês trouxeram, agradeço a possibilidade de interação, né? Eu não fui aqui a professora lá que se queixou de só ver as bolinhas, né? Porque eu não estava vendo, mas eu estava escutando vocês, eu estava percebendo através da fala de vocês como que vocês estavam interagindo comigo nesse processo, né? Então, eu só tenho a agradecer a disponibilidade de vocês participarem e interagirem de fato, porque eu acho que a gente tem que co-criar no nosso dia a dia, né? Eu acho que a gente vive um eterno processo de cocriação, né? Eu não vivo só, né? Nós não vivemos numa ilha, então para que a gente possa fazer diferente, a gente precisa criar em conjunto, né? E eu acho que no momento que vocês
trazem essas reflexões para o ambiente de trabalho de vocês, vocês estão propiciando essa cocriação de conhecimento, né? Eu aprendo com vocês também no que vocês falam, no que vocês trazem, e posso passar um pouquinho do que eu tenho de experiência de vida para vocês. Então, muito, muito obrigada pela oportunidade e espero que vocês tenham um retorno ao trabalho, um novo normal, leve e carregado de espiritualidade. Certo. Eu vou passar a palavra para a doutora Luciana, né? Essa é a nossa última de uma série de 4 videoconferências, né? Encerramos com maestria, né? Tendo essa tarde, né? Com todos vocês. Então, eu passo a palavra para a doutora Luciana, tá? Obrigada, Ju. Vou primeiramente agradecer a nossa conferencista, palestrante de hoje, doutora Maria do Socorro, que, assim, de forma tão sutil, delicada, amorosa, nos fez acessar essa espiritualidade, né? Para que, através dessa espiritualidade, a gente possa realmente enfrentar, não é isso, doutora Socorro? Esse novo normal. Para mim, eu carrego comigo, tá certo? Dessa tarde de hoje, que eu vou encontrar um novo abraço dentro do novo normal. Tá certo? Muito bem. Nós estamos no novo normal, então vamos lá procurar, né, o que está nos faltando dentro do novo normal, né? Então já vou encontrar aqui essa nova forma de abraçar, né, Rafa? Como você mesmo falou também, né? E eu quero também compartilhar que, pelo que eu aprendi hoje, com a palestra aqui da doutora Socorro, o Ministério Público, como um todo, é uma instituição espiritualizada, viu, gente? Eu acho que eu posso dizer isso. Porque pelas campanhas lindas que foram desenvolvidas, tá certo? Não sei se a doutora Socorro tem conhecimento, né? Porque eu já soube que tem uma irmã dentro do Ministério Público, né? Então ela não é tão distante da gente, ela é um pouquinho próxima. Então a gente, logo no início da pandemia, teve o afastamento de alguns servidores terceirizados, eles ficaram em situação mais delicada e o pessoal do Departamento de Desenvolvimento Pessoal, né, que fica no nosso Recursos Humanos, eles desenvolveram algumas campanhas belíssimas, né, e que nos fizeram resgatar essa solidariedade que, como você nos ensinou hoje aqui, elas acessam a nossa espiritualidade. Então, eu fico feliz em trazer essa conclusão aqui no final do nosso encontro, que foi realmente maravilhoso. Diga, Rafa. Permita só um comentário. Esse exemplo da ação, né, doutora Socorro, também é feito por muitas mãos. E o que tem a ver com esse propósito, dessa conexão com algo maior, feito com a ideia que parte do cerimonial, né, construído pela gente, por nós, por todas e todos. E a gente cria o que a gente chama de corrente do bem, né? É isso. Exatamente, a gente sentiu essa corrente, viu, doutora Socorro? A gente sentiu. Realmente o Rafa lembrou bem, partiu do cerimonial, né, da nossa querida Alane, que levou a ideia para Rafa, para Ju, para Ana Sudário, né? E aí foi desenvolvida, foi levada até o nosso secretário-geral também, que logo que tem um coração gigante, abraçou logo a ideia, né? Então, tudo feito com muito carinho, como está sendo feito, né, pela nossa administração também esse retorno, com muito carinho, com muito cuidado e com a proteção ao valor principal, que é a vida, não é isso? Pois vocês estão de parabéns, viu? Porque aí vocês já estão exercitando, olha aí que maravilha, né? Já estão colocando em prática. Então, eu sei que o novo normal de vocês vai ser cada dia mais cheio de sentido e de propósito, que a gente percebe que já existe. Então, assim, é só realmente alargar essas fronteiras aí. E eu desejo, assim, tudo de melhor para vocês. Me coloco à disposição, se precisarem, contem comigo, tá? E, assim, Socorro, queria tirar uma dúvida, queria conversar sobre... Fiquem à vontade. Para mim foi um prazer, uma honra e eu estou disponível para vocês, tá certo? Que maravilha. O prazer foi nosso. Olha, a doutora Socorro disponibilizando aí dos seus contatos, né, para que a gente possa, de fato, acessá-la. Pois então, no mais, é para agradecer a todos que participaram desse projeto lindíssimo, né, que foi essas videoconferências para o retorno, né, gradual ao trabalho presencial. Agradecer, talvez eu esqueça algum nome, mas vocês me ajudem aí. Vão agradecer a minha super competentíssima assistente Marcela, tá certo? Que foi muito importante nesse processo. Agradecer a todo o corpo aqui da Escola Superior e do CEAF, aqui Lise presente,
né, Liz, que está aqui representando também os demais. Agradecer Ju e Rafa, né, lá do Departamento de Desenvolvimento Pessoal, do RH. Levem também a Ana Sudário, nossos agradecimentos. Deixa eu ver, são tantos para agradecer. Agradecer aqui ao nosso secretário-geral, a nossa vice-procuradora-geral está aqui presente entre nós, ela vai levar esses agradecimentos, tenho certeza. Né? E dizer que tem sido um prazer, foi um prazer, né? E que, no mais, que nós possamos levar todos esses ensinamentos, né? Foram 4 videoconferências de temas diferentes, mas que todos os temas muito importantes e relevantes para esse nosso retorno seguro, né? E com o coração tranquilo, tá certo? Então, agradecer a todos, também o pessoal da TI, pessoal da TI que ajuda a gente nesses momentos aqui. Às vezes a gente quer compartilhar um documento e, ai meu Deus, né? As contingências do novo normal, e eles estão sempre lá para nos ajudar, né? Então é isso, gente. Só gratidão e desejar a todos uma noite restauradora, para que amanhã estejamos todos apostos novamente para aprender mais, viver mais, não é isso? Perfeito. Juntos e sempre juntos, apesar de às vezes juntos só virtualmente, mas conectados, não é isso, doutora Socorro? Perfeito. Perfeito. Obrigado a todos. Gratidão, viu, gente? Um abraço, gente. Um beijo. Um abraço virtual. Virtual. Beijo.